Ontem eu gravei o meu primeiro podcast. Hoje eu editei meu primeiro podcast. E também tô tentando, ainda hoje, gravar o meu segundo podcast. Isso prova que eu tô aproveitando bastante o tempo. Porque, tipo, eu, eu tenho compromissos. Eu tô numa escola. Mas tá numa escola pública do tipo que é minha escola pública. É bem semelhante a ter um emprego em que o teu pai é o patrão. Tu tem que fazer algumas coisas de vez em quando, cumprir com alguns horários, às vezes, entregar algumas coisas, mas se tu não conseguir cumprir com essas obrigações, não vai acontecer muita coisa de ruim contigo. A única diferença é que eu não tenho um futuro garantido e eu provavelmente vou me decepcionar muito com as coisas que a sociedade tem para me oferecer. Ok, eu. O áudio que eu gravei ontem teve quase 40 minutos. Eu lembro de ter cortado quase 13 minutos, porque o áudio estava ruim. E depois eu editei deixando só 17 minutos. O que é uma péssima forma de aproveitar o tempo. Porque eu gastei muito tempo falando e gastei muito mais tempo editando. Dessa vez eu vou tentar editar um pouquinho menos e tentar deixar as coisas mais coerentes, porque tiveram vários problemas naquele outro. É isso aí, eu tô tentando evoluir, tô tentando melhorar. E já tô mais desinibido, talvez. Desinibido é a palavra certa pra isso. Eu, eu não acho que seja uma boa ideia tratar de coisas um pouco tristes, um pouco sérias aqui. Mas eu acho que elas não conseguem escapar de um modo geral, assim, porque tudo gira em torno de alguma coisa séria às vezes, né? Eu, eu criei uma coisa horrível. Eu causei uma catástrofe. Eu respondi um Pyongyer falando que eu tinha recebido várias imagens do Pyong tratando mal o filho dele. Eu citei como exemplo, dizendo que o Pyong usava o filho de tapete, de pano de prato, de toalha de banho. Não, toalha de rosto, porque toalha de banho é um pouco violento demais. Aí eu vi que aquela pessoa ficou realmente muito. Hum, ela, ela ficou muito irritada e ela começou a mandar algumas pequenas ameaças. Ela marcou o Pyong para que ele viesse me processar. E eu arreguei, tentei arregar de uma forma um pouco saudável. Falei que tava brincando, que é uma coisa que aquela pessoa não tinha percebido. Não é culpa dela. E eu também falei que eu tenho 15 anos, o que é um argumento muito bom. A pessoa não vai querer te processar sabendo que tu é uma pessoa nova demais. A pessoa não vai querer. Uma pessoa não vai querer te causar um trauma. Às vezes quer, mas. Mas eu tava trabalhando principalmente com essa possibilidade, né? Eu tava tentando me manter numa posição segura. A pessoa realmente não desistiu, falou que a minha mãe iria ter que pagar por eu ter falado que o Pyong usava o filho de toalha de rosto. Que o Pyong ensinava a tabuada errado pro filho dele em matemática. Mas aí eu desisti porque eu fiquei com medo. Eu realmente fiquei com medo. Aquela pessoa me ameaçou. Aquela pessoa tava trazendo coisas ruins. Eu sou. Eu não tenho tanta estabilidade assim
Mas aí o Otto apareceu. Ele xingou violentamente o Pyong. Um abraço pro Otto. Um abraço pro Otto, que é uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse dizer. Ele xingando o Pyong deu espaço para eu voltar a xingar. Eu falei que ele tinha uma escultura igual, idêntica à do filho, para dar carinho e atenção para aquela escultura, enquanto o filho era mantido numa gaiola observando. Eu senti que eu me superei nessa e tal. Sei lá. E alguns amigos meus chegaram. Isso foi maravilhoso, porque eu meio que aprendi a subir. Né? Eu aprendi a voltar a um lugar que me desse poder, que me mantesse seguro, pelo menos. Graças a Deus aquela pessoa me bloqueou. Essa pessoa ainda tem acesso às coisas que eu fiz. Se o Pyong me processasse por algum motivo, eu não sei como lidar com o processo porque eu nunca fui processado. Muito por falar que o, o hipnólogo usava o filho de cotonete. Mas é isso aí. A verdade tá no ar. E eu tenho várias fotos que podem provar que ele proibiu o filho dele de ir pra escola. Ok. Eu também fiquei um pouco desconfortável, um pouco com medo, porque uma pessoa muito importante pra mim um dia disse que o psicólogo daquela pessoa tinha dito pra ela que é impossível tu achar um ponto certo entre o egoísmo e alguma outra palavra que deve ser o oposto de egoísmo. E aquilo faz muito sentido. E eu tentei falar de Evangelion naquele outro podcast, mas eu vi que ia ficar muito ridículo, porque eu não tenho nada a acrescentar sobre o assunto e tal. Mas isso aí, Evangelion, ele fala sobre a... já falou sobre a teoria do porco-espinho, que é basicamente, o porco-espinho, se ele se aproxima muito do outro porco-espinho, ele se machuca. É, quando os porcos-espinhos se aproximam, eles se machucam. Mas quando eles se afastam, eles machucam o outro. No caso, porque se um porco-espinho chega muito perto do outro, ele espeta, machuca. Mas se o porco-espinho se afasta, depois de um tempo, sei lá, o inverno chega, ele fica com frio, acho que era esse negócio mesmo aí. Então o porco-espinho tem que estar um pouco perto para não morrer de frio, também tá um pouco longe para não ser espetado. É isso aí. Foi muito ruim para mim aceitar que é impossível se aproximar muito de porco-espinho. É bem chato. Mas assiste Evangelho, é bem gostosinho. É muito, muito. Não é nem um pouco calmo pra tu assistir. E é bem chato às vezes. É muito irritante, tu não vai entender metade do que tá lá. Eu não entendi. Mas se eu tô recomendando, é porque entender não é uma coisa muito importante nessa obra. Acho que ninguém precisa entender o que tá assistindo. Então, uma coisa que eu apaguei do outro podcast, porque o áudio tava muito ruim e porque eu não tava falando nada com nada, era uma mudança da logo do Mimimídias, porque eles falaram que o Mimimídias tem esse nome por causa do termo mimimi, que é alguém tentar procurar algo com muita força em alguma coisa que não tem. O famoso procurar pelo em ovo. E é isso aí que eu pensei. A logo do Mimimídias, por esse e outros motivos, devia ser
3 ovos peludos. É isso aí. É esse o negócio que eu tirei. Também tirei várias outras coisas por motivos. Alguns porque me deixavam um pouco. Eu falei um pouco sério e não seria agradável se eu ouvisse ou se outra pessoa ouvisse. E algumas porque só estavam muito feias e dava dor de ouvir. É claro que grande parte do podcast dá um pouco de dor de ouvir, mas isso aí. Eu pretendo em algum momento ler umas notas que eu escrevi de coisas que eu poderia twittar, mas ninguém ia se importar muito. E eu também vou ler uma pergunta que a Aspargos fez pra mim. Ela me deixa com um pouco de medo às vezes, mas como artista ela é incrível, porque ela desenhou a persona dela no corpo do Big Changos. E eu acho que eu realmente gostaria de ver algum personagem meu no corpo do Big Changos. Se algum momento tiver como pagar, eu vou querer fazer isso. Vamos ler a pergunta, que é uma pergunta que eu imagino que vocês queriam saber também. Ok. O que tu acha de Vor? Essa é a pergunta. Vor é o fetiche em tu comer ou ser comido por uma pessoa. No caso, devorado por uma pessoa. Eu, eu achei isso muito interessante quando descobri. Eu vi que a, a pessoa que faz os quadrinhos assexual, anônimo, ela, as pessoas em alguns quadrinhos ela tá com um cabelo que é a bandeira Vor. E isso existe. Eu vi um quadrinho dessa pessoa com Vor e eu achei aquilo horrível. Às vezes eu tento. Achei aquilo perturbador demais. Mas saudável. Não é algo que tu vê e tu pensa, meu Deus do céu, que absurdo. Não é algo que te deixa traumatizado por uma noite. Nem não te deixa traumatizado nem por alguns minutos. Eu conseguiria citar várias coisas que me deixaram traumatizado por algumas noites, por alguns dias, e coisas que me deixam traumatizado até agora, se eu parar muito tempo pra pensar. Nada muito pessoal, só descrições muito explícitas. Mas aquele quadrinho, uma criatura gigante muito linda, ela fala: "Oh, you look horrible." Aí aquela pessoa que não tinha não tinha um rosto bem definido, ela era tipo um ponto cinza que nem os outros personagens dessa pessoa, desse artista. Aquela aquela pessoa, ela falou: "Ah, thank you, but I, but I, mas eu pensei que você quis dizer adorable." Muito interessante. Ah, então, aquela pessoa muito bonita do começo, que era gigante, ela pega aquela pessoa cinza, ela enfia na boca e engole. Meu, eu acho, eu acho um gosto muito palpável. Porque tu comer as coisas é divertido. E é mais divertido que pé, por exemplo. Pé não é tão divertido. Devorar as coisas é muito mais divertido. Eu lembro que eu gostava, às vezes, de engolir biscoito mignon aperitivo, que ele deu uma mudada. Eu não sei se ficou melhor ou se ficou pior, eu não lembro agora. Mas eu acho que ficou pior. Eu gostava de quebrar eles em pedaços um pouco menores e engolir sem mastigar, que não era uma coisa muito saudável de se fazer, mas era agradável de algum jeito. Ok, essa era a única pergunta que tinha.
eu posso ler uma pergunta de muito tempo atrás. Qual o seu autor favorito? Gosto do Hirohiko Araki porque ele é burro. Não concordo mais com isso porque ele não é burro, ele é muito esperto. Ele é esperto do jeito dele. E eu gosto. Eu gosto. Eu gosto do Hirohiko Araki. Tem essa aqui, criaste Curious Cat, Gil? Eu acho que sim. De quando é essa pergunta? É muito horrível esse contato às vezes, porque eu fiquei tipo, muito tempo sem usar, eu voltei, não tinha nada. Aqui, você já teve alguma experiência paranormal? Conte-nos sobre. Não, eu não tive nenhuma experiência paranormal. De forma alguma, eu nunca cheguei a nenhum contato muito paranormal, não. Nunca cheguei a ter nenhuma experiência que me fizesse pensar, nossa, será que isso era um fantasma? Nossa, será que quando eu morrer vai ter alguma coisa legal pra fazer? O que é muito esquisito. Porque quando eu tava na sexta série, mais ou menos, que eu tinha os meus 11 anos, 10 anos, talvez quando eu tava na sétima e tinha meus 11 anos, eu, eu queria ser padre. Eu não sei se eu falava isso pra mim mesmo, porque eu queria me sentir especial, mas eu queria ser padre. O que era muito estúpido, porque eu também gostava de algumas pessoas e eu tentava colocar algo entre isso. Não, em algum momento eu vou trair a igreja e sair com essa pessoa. É normalmente alguma coisa assim que eu pensava. Porque eu lembro que eu li um livro de um autor da cidade em que eu morava, em que um padre ele abandona a igreja e sai para se casar com uma pessoa. E ele falou que ele tinha uma poupança, ele tinha uma poupança para comprar uma casa, que é muito foda. Eu não imaginava que uma pessoa pudesse ter dinheiro para comprar uma coisa desse tamanho. O nome do negócio era Opingente, inclusive eu vou pesquisar no Google. Opingente. Olha aqui. O primeiro resultado é a música MC Lelé, JP e MC Neguinho do Cacheta. A marmita era 15. Deve ter o pingente em alguma parte desse título. Eu vou ouvir essa música e ela provavelmente vai tocar aqui. Hum, tem uma melodia. Não entendo de melodia, então eu vou só ficar quieto e tentar aceitar esse negócio. Talvez eu fale um pouco sobre alguma outra coisa. Eu lembro que em algum momento. É difícil de falar com olhando pro rosto dessas pessoas. Ah, droga! Eu não acredito que eu me meti num funk evangélico. Caralho, na qualidade máxima. Ok, nossa, eu não devia ter colocado na qualidade máxima. Ok, eu lembro que o protagonista, ele gostava de uma moça desde. Por bastante tempo ele gostava. Eu acho que deve ter acontecido umas coisas ruins com aquela mulher, mas não lembro. Ah, eu lembro que no final do livro, não do livro, mas daquela poesia que era bem grandona, ele dizia alguma coisa tipo, ah, escreva os caralho, casei com a mulher, tenho um filho. Aí ele falou, na minha mão direita tá a caneta e na esquerda o pingente. Eu gravei essa imagem, essa mensagem na minha cabeça, porque eu queria falar para as pessoas. Eu não tinha uma rede social. Talvez eu estivesse imaginando, caralho, eu gostaria muito de postar isso numa rede social. Mas o que mais eu sei sobre isso? Eu sei que naquela época eu ia de vez em quando na biblioteca. Eu gostava bastante de ler. Ler era muito divertido para mim. A minha escola me levava toda semana para a biblioteca e ela tinha o recreio também uma vez por semana no parquinho. Se bem que eles nos levavam para comer toda semana, todo dia no caso. Então acho que isso podia contar um pouco como um recreio e tal. Outra coisa que eu lembro do rapaz que fez
aquele poema, é que ele foi uma vez pra minha escola pra dar uma palestra e convidar as pessoas que fizessem uma história. Nossa, eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso, eu lembrei agora. Tem uma teoria que diz que as pessoas, enquanto dormem, teu cérebro vai ali jogando fora coisa que não precisa. Eu duvido muito disso, porque se eu lembrar de uma coisa, vou desencadeando as outras. É esquisito. É difícil não lembrar de alguma coisa se receber um estímulo legal. É o seguinte. Nossa, tô lembrando de várias coisas agora. Eu eu tentei fazer alguma coisa parecida nossa, caralho. A minha mente tá muito legal agora. Eu vou tentar me recuperar aqui. Era pra ser um mundo que tivesse alguma relação com dragões e também com robôs. Tá aí uma coisa que eu gostaria de falar. Eu desde quando era mais pequenininho, desde que eu era mais pequenininho, o plágio era a forma mais próxima que eu tinha de produzir alguma coisa. Teve uma vez que eu tentei fazer umas charges, porque eu achava as charges engraçadas, mesmo não entendendo nada das charges. Porque eu era uma criança, eu não entendia de política, eu não sabia nem ler tão bem. Não era tão bom entre as coisas. Se não fosse um relato, tipo, uma notícia, eu não ia entender. E tinha muita palavra que eu não entendia naqueles negócios, eu não acompanhava o jornal, porque eu era uma criança de 7 anos. Deve ser tipo isso. 6, 7 anos. Eu não tava tão acostumado com esse mundo, mas eu comecei a ler o livro 7 da coletânea de livros Como Treinar o Seu Dragão. Eu lembro que depois de um tempo na biblioteca, eu peguei o primeiro livro. Eu li e eu consegui ler inteiro. Foi bem divertido ter lido aquele livro inteiro. Porque quando eu tinha 11 anos, eu estava em outra fase que eu lia bastante. Que eu conheci Percy Jackson e foi bem divertido ter passado aquele tempo lendo. Com exceção da parte em que eu comecei a alucinar que eu estava vivendo num mundo em que Deus existia, deuses olimpianos também existiam, talvez deuses tamanduás existiam, e que cada criatura viva tinha um deus. O nosso deus era mais inteligente que os outros porque o ser humano é mais inteligente do que o tamanduá. Em tese. Nossa, esse programa tá muito mais interessante que o outro. Eu tô evoluindo. Ok. Com exceção da, do meu delírio com o Percy Jackson, eu tava aprendendo várias coisas. Eu não tinha amigos naquela época. Não tinha. Ninguém gostava muito de mim. ah, E eu ficava excluído. É um pouco mais triste do que eu me lembrava. Ah, às vezes eu falava com algumas pessoas, às vezes eu tentava fazer contato com as pessoas, mas ninguém queria ser tanto meu amigo quanto eu queria ser amigo dessas pessoas. E eu também me julgava mais inteligente que elas. Que é uma coisa que voltou também quando eu tava em 2017. Porque eu cheguei na comunidade de Rick and Morty, no Amino, e Rick and Morty é um desenho para tu sentir mais esperto que as outras pessoas e assim julgar elas como inferiores. Só que na verdade tu só acha que as pessoas são inferiores porque não tá no corpo delas. As pessoas não vão achar que são inferiores a você. Mas perto de 2016, 2017, eu não lembro direito. Eu lembro que em algum momento desse tempo eu peguei um livro que eu não anotava quase nada, mas eu decidi começar a anotar algumas coisas sobre uma colega minha. Eu não vou falar o nome dela, mas eu lembro que eu cheguei a medir cada um dos dedos dela para colocar naquilo, porque aquilo eu sabia que aquilo não ia me dar nenhum dado importante. Mas o principal é que eu tava fazendo aquelas anotações porque eu pensava, caramba, essa pessoa é muito burra. Como ela consegue conviver em sociedade? Como essa pessoa consegue pensar? Existe uma mente por trás dessa pessoa? Eu era uma criança maluca.
Eu, eu não sou mais aquela criança, mas algumas coisas daquilo ainda estão em mim. Voltando ao assunto, era pra gente ter escrito uma história e apresentado para aquele rapaz. Acho que não era obrigatório, mas os professores estavam estimulando bastante a gente a fazer isso. Eu comecei a escrever num livrinho que eu tinha, na verdade numa agendinha que eu tinha, coisas sobre aquilo. Eu lembro que eu devo ter feito dados de 3 dragões. De 3 dragões. Talvez de um robô, mas eu acho que não. Como era um plágio total de todas as obras que existiam no mundo e principalmente de como treinar o seu dragão, eu tentei mandar eles logo pra alguma aventura. Nem lembro mais por que era. Se pá, nem tinha. Ah, lembrei. De uma coisa. Lembrei de uma coisa. O, o mascote do cara dos robôs, que o mundo era de dragões e de robôs, era um morcego robô. Porque eu achava o morcego um bicho foda, mas não muito. Nunca cheguei a gostar de nenhum bicho. O que é um pouco contrário à minha natureza. A minha natureza diz que eu devia gostar de algum bicho. O Vitinho do SUS que disse isso. O Vitinho do SUS é muito sábio às vezes. Eu gosto do Vitinho do SUS. Mas eu tentei fazer alguma coisa muito grande. E os meus pais, eles sempre me apoiavam quando eu fazia esse tipo de coisa. Eles também me apoiaram quando eu, eu quis fazer... Eu fiz umas músicas. Eu não lembro de novo, mas eu vou cantar um verso. Como é que era? Acho que era tipo Sol. Vendo mil estrelas cintilantes, a luz da lua me lembra você. E no céu sincero e brilhante, quantos segundos para te ver? Ah, você, o que eu não daria pra te ter? Ah, você, o que eu não daria pra te ter? É isso aí. Eu meio que fiz isso pensando numa pessoa, mas na real eu meio que fiz pensando em todas as gurias que eu achava um pouco bonita. Mas eu também não precisava ter feito isso pensando em nada. Não precisava ter feito isso pensando em ninguém. Os meus pais, eles viam um talento em mim por ter feito a melodia no violão e ter criado aquilo. Eu fiquei um pouco triste porque a minha melodia parecia muito com um sertanejo, porque eu sabia que sertanejo toca violão. E até agora eu não consigo pensar em nada que toca violão que não seja sertanejo. Eu gostava de rock, mas não ouvia rock. Eu só conhecia 2 músicas de rock, que era Slow Ride, do... não lembro do nome, não lembro quem canta, e também Barracuda, que eu também não lembro o nome. Eu sei que essas 2 músicas estavam tocando no Guitar Hero do meu amigo, e eu decorei o nome porque achava engraçado. Eu lembro de ter testado essas 2 músicas numa redação, eu chamava de redação, mas era só uns textinhos estúpidos, que eu coloquei no meu caderno, que eu colocava num caderninho. Eu percebo que eu tô escalando tudo de uma forma muito maluca, porque eu tô sempre fazendo com que uma coisa leve a outra e eu acabo me perdendo no assunto. Espero depois voltar. Porque tá parecendo quando tu começa a abrir uma chave, aí depois tu abre um colchete, aí tu mete umas coisas, depois tu abre parênteses. E depois o que tu pode fazer? Tu pode chorar, porque tu não pode colocar nada além disso. A matemática não permite que tu faça isso. Provavelmente ela permite, mas se não me ensinaram na escola, eu tenho o direito de não falar sobre. Ok. Eu, eu também, além de ter feito aquelas músicas, eu também fiz. Eu também fazia esses textos que eu citei em algum momento. Eu usava esses textos para conseguir espaço no ambiente em que eu tava, porque eu não era nem um pouco amado na 4ª série. A 4ª série foi horrível para mim, porque eu não tinha amigos, eu não conseguia, eu não ia pro recreio porque as pessoas só jogavam futebol,
Eu lembro de ter chorado várias vezes por causa disso, ter chorado várias vezes em público por causa disso, ter chorado várias vezes pros meus pais e pra diretoria por causa disso, e eu não consegui mudar de escola. Meus pais devem ter tentado, não lembro disso. O podcast tá servindo muito mais pra mim do que pra vocês, porque eu tô lembrando de coisas que eu não lembrava. Mas eu tinha um amigo que eu lembro que quando eu fui da manhã para a tarde, aquele colega foi um alívio enorme para mim, porque ele veio até mim e ele falou: "Tu consegue fazer isso?" Ah, eu não lembro se ele deu um mortal para eu não lembro se ele deu um mortal de costas, se ele deu um movimento de taekwondo muito foda, se ele fez uma dança russa, mas era alguma coisa bem parecida com isso. Se o momento eu lembrar, eu vou falar pra vocês. Eu disse não. A gente tava no meio da sala e eu tinha recém entrado. Muito assustador. Naquele mesmo dia eu chorei muito, porque eu não tava conseguindo acompanhar o ritmo dos meus colegas de classe, porque eles eram barulhentos e porque eles eram desagradáveis. Inclusive, uma das pessoas que me incomodou bastante, que eu citaria como valentão, essa pessoa agora é meu colega e é muito mais inofensiva que o normal, exceto quando ela tá puta e quer provar que é superior a mim. Não consegue, porque a Mariazinha disse que eu sou muito importante. E eu valorizo a palavra da Mariazinha. Não tem tanta relação, não tenho ficado mal por isso nem nada. Só gosto de citar esse tipo de coisa. Se bem que pode ser que todas essas coisas tenham acumulado para me deixar um pouquinho traumatizado. Mas duvido muito. Naquele tempo eu tinha só um amigo, que eu não aceitava dizer que ele era meu melhor amigo, mesmo ele falando várias vezes que ele era meu melhor amigo, que eu era o melhor amigo dele. Eu não aceitava tanto aquilo porque eu tinha prometido de dedinho pro meu outro melhor amigo, de Júlio de Castilhos, que a gente ia ser melhor amigo pra sempre. Eu lembro que ele tinha um Xbox, e eu lembro que por muito tempo eu pensava, bah, ele tem um Xbox 720. De onde eu tirei o Xbox 720? Eu não sei. São dois tipos de pixel, padrão de pixels, padrão de pixels no YouTube. E eu pensei, deve ter alguma relação. Provavelmente tem alguma relação. Eu imaginei, bah, ele tem um Xbox 720 e nunca cheguei a perguntar pra ele. Talvez eu tenha perguntado, mas ele não tenha prestado muita atenção. Eu lembro que depois que eu voltei pra ver aquele meu amigo, ele tava muito mais gordo do que eu me lembrava. Então, o João Vitor ele foi muito importante pra mim, mas atualmente, se eu ver ele na rua, eu não vou reconhecer. Isso é horrível. Porque ele foi muito importante pra mim, ele foi um dos meus únicos amigos numa das partes que mais poderiam ter me causado mal na minha vida e talvez tenham causado. Eu tinha o quê? 8 anos. 8 para 9 anos. Ele foi um amigo muito importante pra mim. Se eu ver ele na rua, eu não vou reconhecer. Mas lembro que o nome dele era João Vitor, que ele mora perto de uma região. Eu já tentei ir pra casa dele com a minha família, a gente passou de carro por muito tempo, mas como eu tinha desenhado um mapa muito mal, eu acho que foi ele que desenhou o mapa, eu não consegui saber onde ele morava. Tem uma coisa que não é muito bom de pensar, porque se tu pensa numa coisa do teu passado, tu começa a lembrar dela. E eu tô tentando esquecer várias coisas do meu presente às vezes, sabe? Nada muito importante. Ok, naquela época, na quarta série, eu ia muito eu vou tentar resumir tudo. Eu ia muito para livros, eu lia bastante na biblioteca, eu gostava da revista Mundo Estranho. Eu lembro de ter lido um livro de contos chineses, eu achava aquilo muito legal. Voltando no tempo, na terceira série, eu vi o autor de O Pingente, que tinha dado uma palestra na minha escola, se pegando com a namorada dele na casa do meu amigo, que foi uma das cenas mais fortes que eu já vi em toda a minha vida. O meu amigo ele tinha um celular, ele fez um vídeo, eu achei aquilo absurdo, porque aquilo ali era produzir conteúdo, ele tinha feito uma animação de objetos, basicamente,
que era horrível, porque ele só tinha uma câmera e ele tinha gravado. Eu pensava, nossa, quando eu tiver uma câmera eu vou muito querer gravar as coisas. Nunca gravei nada com uma câmera, inclusive não tem nenhum registro da minha face na internet. Uma pausa para perceber o quão grande é a internet e como as coisas evoluíram de uma forma absurda. Eu não imaginava que poder filmar alguma coisa viesse se tornar tão fácil para mim. Ok, tinha uma época em que eu tentei produzir o meu primeiro plágio, que era aquele negócio para o autor de Pingente. Depois eu comecei a ler o Diário de um Banana, que eu achava muito engraçado. Eu lembro, voltando no passado um pouco, de uma coisa que eu gostaria de lembrar, era que uma vez eu tive que fazer uma poesia e eu pensei, nossa, eu tenho muita habilidade pra fazer esse negócio. Eu, tipo, pensei na hora. Acho que o negócio era tipo assim. Acho que era tipo exatamente assim. A escola é legal. Ela é muito especial. A escola é da gente. Até pra quem tem dor de dente. Se me derem chocolate, pirulito ou Coca-Cola, eu aceito? Claro que não. Eu prefiro ir à escola. A minha mente mudou um pouco desde aquele dia. E uma coisa que eu lembro é que o Luiz Arthur, que era o cara que tava comigo quando eu vi o autor de Pingente se pegando violentamente com a namorada dele, ele tava na minha casa quando eu tive que escrever aquele poema ou poesia pra escola, ainda em Júlio de Castilhos. Eu lembro que eu fiquei enrolando por 1 hora, ou menos, porque eu era uma criança, talvez fosse muito mais, mas eu lembro que a minha mãe me trancou naquele quarto, ficou deitada na minha cama, enquanto me observava chorando, porque eu não conseguia escrever aquele negócio. Olhando agora, era tipo umas 8 linhas. Eu demorei muito para escrever um negócio de 8 linhas que já tava na minha cabeça. Tá aí uma coisa muito interessante sobre o meu processo criativo. Na quarta série, em que eu não tinha praticamente nenhum amigo, e eu já tinha lido todos os livros de Diário de um Banana que tinham sido lançados até agora. Inclusive, eu tenho um livro de Diário de um Banana para ler, mas eu não quero ler. Não quero ler. É da minha irmã, ela não cuida dos livros, que me deixa muito triste porque eu queria vender todos os livros que eu tinha quando eu era pequeno, mas eles diziam, não, deixa porque a tua irmã vai querer ler. Agora eu tenho 3 irmãs, muito conteúdo disponível. Eu não tinha lembrado da internet. Realmente tem muito conteúdo disponível. Eu tenho um armário com diversos mangás. Alguns deles eu quero manter, alguns eu quero vender. Mas o ponto é que eu comprei o Diário de um Banana Faça Você Mesmo. Eu comecei a rabiscar uns negócios naquilo. Sobre coisas, eu lembro de ter apagado várias vezes, ter feito de várias outras formas, porque eu não queria um negócio definitivo. Não tem nada, quase nada escrito em caneta naquilo. Mas as coisas que estão vão deixar muito mais feio porque tem esse contraste entre o lápis e a caneta, que é um contraste horrível e nojento, que ninguém gosta. E eu não sei como os artistas conseguem desenhar de caneta por cima do lápis. É isso aí. Eu reli e quis morrer recentemente. Porque era muito triste. Eu meio que criei uma atração por uma menina daquela escola, porque eu tava muito triste por não estar gostando de ninguém. Que é um comportamento super saudável que eu tenho mantido até hoje. E eu lembro que pra eu desenhar aquele negócio, naquela época, toda vez que eu desenhava alguma coisa, eu tentava desenhar igual o George Banana. Só que todos os personagens pareciam o mesmo. Porque eu só observava o Gregory do Diário de um Banana. Que ele tinha aquele traço fácil de decorar e eu imaginava que todo mundo poderia ter um rosto baseado naquilo. Eu não sabia desenhar direito. Até agora eu não sei desenhar direito. Eu nunca fui uma pessoa que desenhava. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha um caderno e eu queria desenhar nele. Mas toda vez que eu desenhava, eu não sabia o que desenhar. Aí eu desenhava uma árvore ou desenhava um caracol, que era só uma espiral. E tipo, o meu caderno tava cheio de espirais.
Eu era uma criança autista e não sabia. Incrível. Talvez um diagnóstico tivesse me trazido coisas boas, talvez não tivesse trazido coisas boas. Eu não tinha pensado nisso até agora. Eu tô descobrindo muitas coisas aqui, o que me deixa muito irritado, porque eu não queria tá fazendo uma biografia enorme. Basicamente é isso, eu tentava basear todas as minhas coisas numa espécie de plágio quando eu era pequeno, eu tentava conseguir popularidade falando de coisas que eu não entendia muito bem, eu fiz mais ou menos umas 3 músicas, todas muito ruins, e a cada uma ficava pior. Eu lembro de ter comparado as minhas músicas como se elas fossem de um nível superior às músicas da Maísa. No caso, a música da Maísa, que era muito ruim. Ela deve ter bastante dislike no YouTube agora e eu não me arrependo de ter feito isso porque diminuir a Maísa sempre foi uma coisa que eu não gosto da Maísa. A Maísa não é legal, ela não é uma pessoa interessante no Twitter. Ela é uma pessoa interessante em lugar nenhum, às vezes. Tá começando a ficar tarde, hein? Pois é, não deixaram nenhuma pergunta no meu Curious Cat além do que a Aspargos falou. Eu acho que uma boa forma, uma boa coisa que eu poderia trazer para isso aqui agora, que eu já tinha citado antes, era ler algumas anotações que eu tinha feito e que eu gostaria de mostrar para alguma pessoa que se importasse. Ninguém se importou tanto das pessoas que eu mostrei. Mas é isso aí. Quando eu olho as minhas notas, eu vejo que tem muita coisa triste. Calma, isso aqui, eu pensei que fosse fácil. Eu só escrevi, eu pensei que fosse fácil. Eu devo ter tentado escrever alguma coisa, mas eu desisti. Porque quando tu tá triste, tu não pensa no que tu vai dizer. Que nem aquele piá que fumava, tinha um All Stars e ele fumava. Ok. Vou ler as primeiras frases, as primeiras palavras aqui. Eu pensei que fosse fácil. Maria fica meio a o mercantilismo, você assim como áudio de Gil. O basquetebol foi criado, a adoção de smartphones, tarefas, quarentena, promoções loja. Era uma coisa que eu queria fazer para ver como são as promoções da loja, para ver se tem alguma promoção que realmente é boa em comparação às outras. Eu poderia cordas, vai tomar no cu Gilberto. Isso é uma música que eu queria escrever e ela devia começar com vai tomar no cu Gilberto. Eu não lembro. E eu ouvi alguma música que tinha Gilberto em algum momento, ou pensei que tinha Gilberto, eu devo ter alucinado. Mas se tivesse Gilberto e ele tivesse xingando Gilberto, isso é muito legal. Isso aqui eu não vou ler. Eu não vou ler, que é uma coisa bobinha demais. Victor me deve 75 centavos. 62. Trava de segurança. Que era uma história meio Black Mirror que eu poderia contar, mas não era muito boa. Como fazer o jovem descolado sorrir, que é um artigo muito de ódio, então não vou ler aqui. Na verdade, vou ler. Parte 1. Sistemas. Acróstico. Mas não pode ser um acróstico de verdade nem fazer sentido. Eles amam. Personagem de desenho. Outro ícone. Personagem de desenho mais frase relacionada a relacionamentos. É muito engraçado. Porque eu nunca imaginaria o Ben 10 sofrendo por amor, assim como eu. Eles crescem tão rápido. Aí, palavras mágicas. São palavras que eu marquei aqui. Eu fiz aqui pra xingar o Otto pra dizer que ele tava me enviando mensagem da conta Macintosh Plus que eu achava boba. Aí as palavras AJ, pinto pequeno, fimose, gótica rabuda, travesti, me deixe ver meus filhos. É isso aí. Tem uma coisa que eu anotei. Série filme de 2019 que eu gostei. Não tem nada na lista. Não poderia ter uma lista melhor do que essa. Aqui, caralho. Isso aqui eu não vou ler porque é muito triste mesmo. Muito triste mesmo. Que é um negócio que eu compartilhei sem querer. Anotações cool. Não tem nada de cool aqui. Sou só eu triste também. Victor me deve 75 centavos. Escrito à mão. Sem título, sem título. Caralho. Meu Deus, nada bom isso aqui. Nada bom isso aqui. Isso aqui é do dia que eu tava muito triste.
quarentena. Aí coisas que eu marquei aqui. Bobo, eu só escrevi alguns 3 negócios, mas ninguém vai se importar tanto assim. Eu aprendi a lavar as mãos uns dias atrás. Eu nunca lavava elas com vontade de verdade e descobri que higiene é uma delícia. O ambiente em que eu vivo não é muito higiênico, mas eu me sinto legal lavando as mãos corretamente e percebi que as minhas mãos estão com um cheiro ótimo. Eu poderia passar o dia inteiro apenas lavando as minhas mãos. Obrigado, Vitinho do SUS, você é o melhor. Não gosto muito da tua namorada, mas é porque ela é esquisita mesmo, não é nada muito pessoal. Imagina se o Vitinho do SUS vê isso. Ele poderia ficar feliz, também poderia ficar triste, também poderia ficar neutro. Não sei como ele funciona. Eu queria um episódio novo do Respondendo em Voz Alta. Ok, eu gosto muito do Respondendo em Voz Alta. E o que eu tô tentando fazer é para ser um subplágio disso, para que, tipo, sei lá, quando não tiver nenhum programa da Laurinha Lero, alguém possa ir no meu programa, assistir ele e se sentir um pouco menos triste. Porque é o que a abstinência faz com uma pessoa, né? A Laurinha Lero é muito engraçada, mesmo sendo razoavelmente pau no cu. Acho que ela só tem um pouquinho a mais de desvio de personalidade que a maioria das pessoas, mas é ok, eu acho. Uma coisa que eu notei ouvindo um podcast dela é que as pessoas mentem para não dar explicações demoradas, algo que eu nunca faria, mas não há nada que eu possa fazer para mudar. Também é normal, entre a juventude, menosprezar as pessoas que você julga inferiores. Isso costuma se manifestar na forma de mentir para sua avó porque ela vai acreditar e reagir àquilo como se fosse verdade. Eu raríssimas vezes faço isso em doses menores, como por exemplo mandar imagens boomers para meus pais. O jovem insuportável. O final quebrou completamente como eu estava gostando. Ok. No futuro, tipo daqui a 50 anos, pode ser que seu neto encontre sua conta numa rede social atual. Ele ficaria lendo que você. Ele ficaria lendo você compartilhando coisas sobre o BBB 20 e refletindo sobre o passado e como a vida era antes dele. A vida era muito chata, ele diria. Ele estaria errado. A vida é muito legal hoje em dia e você sabe disso. Mas a verdade é que você provavelmente não estaria bem o suficiente para xingar ele e provar seu ponto. Eu penso constantemente em coisas que eu gostaria de contar às pessoas, mas ninguém iria reagir de forma legal, por isso que eu anotei isso aqui. Infelizmente, quem visualiza meus status do WhatsApp não se importa comigo nem muito com a própria vida. Também há o Twitter, mas ainda lá não recebo respostas legais e ficaria triste se os meus amigos me achassem chato. Falei errado. Com isso levado em consideração, deixo aqui a linda imagem que o Dronto postou. Eu vou colocar essa imagem de capa do podcast. Ok, eu realmente gostei dela. Eu não vou descrever ela porque vocês estão vendo ela. Mas se tu não estiver vendo, eu vou dizer que é um cachorro apoiado na mesa, tomando Pepsi num copo com canudo da Pepsi. Pode ser que não seja um copo, não seja Pepsi, mas o copo da Pepsi. Então, eu presumo que seja. Talvez ele nem esteja tomando. Ele tá com a cabeça viradinha, com uma cara muito sapeca e olhando pra câmera. Muito lindo. É um pouco assustador, mas muito lindo. Ah, ok. Eu não sei se seria uma boa ideia terminar esse programa com alguma coisa. Não saberia algo pra colocar no final que fosse mais especial que o resto do programa, que basicamente foi uma biografia como produtor de conteúdo e como criança triste. Mas eu acho que eu vou dar um abraço para os meus amiguinhos. Ok. Um abraço pro Matheus, que ele compartilhou o meu podcast nos status, sem falar que era um podcast, sem falar que era meu, o que é muito bom porque se tu não sabe que algo é meu e que é um podcast, tem muito mais credibilidade. Obrigado ao meu primo Matheus, que ele é muito especial, eu queria ser uma pessoa parecida com ele. Eu, na real, na real, eu gosto muito dos meus primos, eu falei isso no negócio, mas não é como se eles fossem, tipo, pessoas mais importantes pra mim, eu quase nunca falo com eles, mas eles são maneiros. Eu, tipo, são aquelas pessoas que tu se compara querendo ser tão bom quanto, mas sem eu querer ser tanto assim, tão bom quanto essas pessoas. Eu lembro que acho que foi o Matheus que disse que um podcast é que nem um vídeo do YouTube, só que muito mais sem graça. E ele não tava errado.
Eu imagino que esse programa possa ser bem maior do que os outros porque eu gravei ele por um pouco mais de tempo, porque eu vou aceitar algumas pausas, porque eu não tive tantas pausas e porque ele tá bem mais compridinho. Eu sinto que isso aqui tá evoluindo. Se eu conseguir postar o primeiro programa, eu consigo postar esse, eu acho. Se tu tá ouvindo é porque eu postei. E se tu tá ouvindo isso, tu provavelmente conhece o meu Twitter. Se tu não conhece o meu Twitter, ele é @Skariotsky. Eu acho que é SCARIOTSKI. Ou KY. Y. Então tu pode ir lá, tu pode me seguir. E em algum lugar provavelmente vai ter alguma coisa envolvendo o Curious Cat. Mas eu não tô muito popularzinho, então não tem por que deixar esse tipo de coisa. Hoje, até agora, pelo que eu vi, teve 16 reproduções no meu podcast, o que é um recorde. Nunca tinha produzido nenhum podcast com 16 visualizações. Até porque eu não tinha nunca produzido nenhum podcast. Mais uma vez, Giovanni quebrando recordes. É isso aí. Talvez aquele programa tenha sido um piloto, talvez esse aqui seja ainda parte de um piloto. Talvez eu ignore todos esses podcasts no futuro em que eu tenha podcasts melhores. Talvez esse aqui seja o último episódio. Talvez esse episódio não vá ao ar. Tô lidando com possibilidades. Vamos voltar pro salve? Ok. Salve pra minha prima Júlia, que ela tá passando por um negócio um pouco complicado, que seria muito mais simples se Rick and Morty não existisse. A maior parte das coisas seria muito mais simples se Rick and Morty não existisse. Rick and Morty só trouxe mal pra sociedade. Inclusive a última temporada tá divertida. Mas eu não assisti ela inteira. Um salve. Um abraço. De novo, um salve não. Puta que pariu. Um abraço de novo pra Mariazinha. Que ela disse que eu inspiro ela. Eu imagino que pode ter sido um pouco forçado. Porque eu tinha falado que ela me inspira muito. E ela me inspira muito mesmo. Eu tô olhando pra uma foto minha com ela na cabine do Anime Chair. Que do lado da gente tem um desenho feito pelo Sal Senpai. O Gabi Senpai do Sul. E do lado dessa imagem tem o pôster de Aérea do Felipe Peters, mas a arte eu não lembro quem é, porque a artista normalmente não é tão lembrado assim. Artistas não são muito memoráveis. Um salve pro Otto. Um salve é algo que o Otto merece. Talvez um abraço. Hoje eu faço exceção pro Otto. O Otto merece um abraço hoje, porque o Otto me abraçou nesse negócio e se ele não tivesse abraçado aquela causa, eu teria ficado com medo. Eu teria ficado com medo de verdade. Eu ainda tenho um pouco de. Ainda vou dormir um pouco receoso, porque eu ficaria muito mal se eu recebesse o processo, eu não conseguisse cumprir muito com isso, minha família perdesse dinheiro ou tivesse que ir pra FEBEM. Tá aí uma piada muito ruim, que eu não vou apagar pra nunca mais me esquecer que eu fiz esse tipo de coisa. Mas salve pra Tati, que não ouviu meu podcast, porque eu elogiei ela muito naquele negócio, mas ela ainda não viu. Em algum momento ela vai ver. Eu duvido muito que ela não vai ver. É um salve pra Tati, que eu fiquei feliz pra caramba que ela desenhou o Roninho, que é uma criatura que habita a minha parede, segundo ela mesma. Um abraço pro autor de O Pingente. Vou pesquisar agora o nome do autor do Pingente, porque puta que pariu. Eu não, eu apaguei o momento em que eu descrevia detalhadamente o nome do autor. Por quê? Por isso. É isso aí. Acabei de falar que eu vi essa pessoa se pegando com a namorada dele, que talvez não seja mais namorado. Se isso aqui ficar muito famoso, eu apago. É isso aí. Pode ser que isso aqui seja famoso. Pode ser que isso aqui não seja famoso. Eu não sei com qual eu tô mais esperando. Eu ficaria um pouco feliz se que fosse famoso, mas eu ficaria um pouco triste porque eu não gosto de gente famosa. E eu tenho medo do Pyong, porque ele é uma pessoa com poder. É isso que tu queria ouvir? Era isso que tu queria ouvir, Pyong?
Eu tenho medo do Pyong. Eu tenho medo de que a minha família perca dinheiro. Eu tenho medo de ter que causar algum problema no meu status por um processo, por ter falado que um homem usava o filho dele de tapete. Eu tenho muito medo de que um hipnólogo me processe por eu ter falado que eu tenho diversas fotos dele oferecendo cigarro pro próprio bebê para que ele mesmo se viciasse e tivesse crises de abstinência. Essa é a verdade. Então, Otto, mais um abraço. Esse programa ele não é pra ser chato assim, não é pra ser um negócio sério, na verdade. Eu pensei em colocar algumas coisas sérias, mas eu pensei também em nunca mais abrir a internet do jeito que eu abria antes. Mas eu voltei aqui, eu sou uma pessoa razoavelmente estável. Só tive um momento meio esquisito, porque meus amigos estavam em cal e não podiam dar toda a atenção que eu precisava. Mas quem me deu a atenção que eu precisava era a natureza. A escada, os caquis. E eu vou ter mais de 1 hora para editar. Espero ter que editar o mínimo possível. Espero conseguir deixar isso aqui um pouco divertido, porque eu tô me colocando pra trabalhar num negócio que não vai valer tanto a pena. Meu Deus do céu. Eu nunca tinha imaginado isso. Nunca tinha imaginado que editar um negócio fosse um problema. E eu ainda tenho aula. Pois bem, eu acho que eu consigo terminar isso, porque eu não tava com muita vontade de fazer. Na verdade, eu tive bastante força de vontade dessa vez pra escrever um negócio. Mas é isso aí. Já vou dar tchau pros meus amigos. Dar tchau pra você que ouviu isso aqui até o final. Talvez não seja meu amigo. Talvez você pense que não é meu amigo, mas no meu coração você é meu amigo. Talvez eu tenha um pouco de medo da tua presença. Talvez eu ache que você é uma pessoa um pouco maquiavélica. São várias possibilidades. A gente tem que trabalhar com todas elas. Então tô me despedindo. Esse tá sendo o segundo programa. Eu não sei quando eu vou editar, porque vendo o tamanho desse negócio, que é o dobro do material que eu usei para trabalhar antes, eu vou tentar aprender com isso. Eu vou tentar trazer alguma coisa um pouco menor. Mas o próximo podcast vai ser grande. O próximo podcast vai ser maior. É isso aí. Um abraço. Um abraço quentinho para todos vocês que não estão podendo receber abraços quentinhos ultimamente. Só da sua família. Se você tiver uma família, é claro. Talvez você não tenha. Se você tiver uma família, tu provavelmente não vai mais estar valorizando tanto o abraço da tua família. Porque como dizia a Magali, ou era a Mônica, na quadrinho da Turma da Mônica, a Romeu e Julieta, que era um grandão daqueles que tinha no portal da Turma da Mônica. Eu não vou estender essa história. O fruto proibido é que é muito mais gostoso. Eu tenho quase certeza que era a Mônica, porque é a Magali que falou isso comendo uma melancia. Isso aí. Beijo pra vocês. De novo, um cumprimento afetuoso e carinhoso para vocês, meus amiguinhos. Eu provavelmente tô feliz. Tô feliz com o resultado. Um abraço.